O estudante brasileiro não tem um dia de paz. Nessa última semana surgiram vários boatos de mudanças na correção da redação do Enem. Eu recebi aqui várias. Selecionei as que eu achei mais importante para você. E na verdade, alguma dessas mensagens são mentiras e outras são verdades. Eu quero comentar sobre cada uma delas aqui. Não sei se você sabe, mas todo ano o INEP libera um manual para os corretores que vão corrigir a redação daquele ano. E o INEP acabou de soltar. E quando ele solta, secretamente, porque o Enem é uma das poucas provas, talvez a única prova que eu conheço, em que você não pode saber matéria que cai. Ou seja, o cara te cobra uma prova, mas te esconde detalhes importantes que poderiam te fazer tirar a nota máxima naquela prova. É tipo o professor da escola fala assim, ó galera, vai cair tudo que tá nesse livro. Aí o aluno fala assim, tá bom, onde eu consigo esse livro? Aí o professor fala assim, ah não, esse livro é secreto. Como que eu vou estudar para um livro se o livro é secreto? É exatamente isso que o INEP faz com o manual dos corretores. Então, se esse vídeo puder chegar aos governantes brasileiros, não sei se nenhum governante assiste vídeo na internet, mas se estiver assistindo, libera a droga do manual para todo mundo, assim como você fez em 2020. Primeiro tópico, vou comentar cada uma, tá? Ficou mais difícil tirar 200 da competência 1, porque agora, se você tiver apenas 2 erros, já perde 40 pontos. Isso aí foi o que falaram. 2, mesmo se eu não errar nada de gramática, eu não mereço nota máxima na gramática. 3, se eu colocar, olha isso aqui, se eu colocar detalhamento, mas esquecer o meio, o corretor vai anular o detalhamento. 4, os corretores vão anular detalhamentos pequenos. E 5, a argumentação com a Constituição será considerada frágil. Beleza? Vamos então agora comentar no Guia de Redação do Profinho, que foi o livro que eu lancei agora recentemente. Você vai ver como que o guia ele tá completo. Então essa aula toda vai ser baseada neste livro aqui, senhores. Primeiro tópico da nossa aula. Ficou mais difícil tirar a nota 200 da competência 1. Só você vir aqui, ó, capítulo 14, competência 1. Tá focando, meninas? Aqui a gente tem todos os pontos. Então vamos lá para a página 101. Qual foi a notícia que surgiu? Surgiu que se você cometer apenas um desvio, aliás, se você cometer 2 desvios de vírgula, esses desvios já tiram 40 pontos seus. Na verdade, galera, preste atenção, isso sempre aconteceu. Por quê? Porque na competência, isso então não é uma mudança, isso é real. Se você cometer 2 desvios de estrutura da frase, você perde sim 40 pontos. Essa notícia é verídica, só que ela não tem relação com mudança. Essa foi uma coisa que já sempre existia. Mas a maioria dos candidatos, quando vai estudar gramática, competência 1, focava nessa aqui, ó, desvio de norma. Nesse esquema do desvio de norma, entram os detalhes sobre acentuação. Aqui também entra ortografia. Aqui também entra caligrafia não, né? Acentuação, ortografia, uso da maiúscula, da minúscula. Esses são considerados desvios de norma. Então você ainda pode cometer 2 desvios, desde que esses desvios sejam de acentuação, ortografia, maiúscula, minúscula, não sejam de estrutura. Se você comete erro de estrutura da frase, você pode cometer até 1 desvio. Se você comete 2 desvios, você sim já merece perder ponto na competência 1. Quem aqui sabia dessa regra, comenta sim. Quem não sabia, comenta não sabia. O que o Enem está chamando de estrutura da frase? Tudo aquilo que tem a ver com a frase inteira. Por exemplo, aqui, ó, acentuação. Quando você erra a acentuação, tipo a palavra sintática, você está errando uma única palavra, você entendeu isso? Errei ortografia, está errando uma única palavra. Errei letra maiúscula, uma única palavra. Agora, se você estiver observando a estrutura da frase, quando você erra uma vírgula, você mexe com a frase toda. Então, você mexe na estrutura da frase. Então, vírgula foi considerado um desvio de estrutura da frase. Portanto, se você cometer 2 desvios de vírgula, esses desvios já podem sim descontar seus 40 pontos. Então, ficou mais difícil tirar 200 da competência 1? Não, sempre foi difícil. Tanto que a minoria dos candidatos que faz o Enem conseguem gabaritar a competência 1 efetivamente. Por quê? Porque muita gente não tem essa visão. E uma outra coisa muito importante que você precisa prestar atenção é que a crase
ela também é um ponto muito relevante. Aqui na parte do guia de redação, eu vou te mostrar exatamente isso aqui. Ó. Eu te mostro no finalzinho aqui detalhes que são erros de gerúndio, por exemplo. Muita gente fala assim, profinho, é certo usar o gerúndio? Aqui não é que seja errado, tá, galera? Mas é muito importante você ficar ligado nesses erros de gerúndio que podem acontecer, como, por exemplo, a ambiguidade, a falha na progressão textual, a estrutura mais complexa, informalidade, dificuldade de leitura. Então é por isso que o gerúndio ele é um problema. E aqui, ó, no final do capítulo sobre competência 1, eu ensino você a usar a crase. Aqui tem um exercício de crase, você vai vendo aqui, ó, o jovem diferente à saúde. Esse A tem crase ou não tem? E na próxima página aqui, ó, tem o gabarito, tá vendo aqui, ó? Então você consegue ter uma visão global na competência 1. Esse foi o primeiro ponto de destaque. Ah, profinho, então acabou minha competência 1, nunca mais vou fazer o Enem? Besteira tua, vai fazer sim, vai tentar gabaritar a competência 1. O segundo ponto que falaram lá no Instagram foi esse aqui, ó. Mesmo se eu não errar nada de gramática, eu não mereço nota máxima na gramática? E muita gente falou assim, isso aí é boato, isso é mentira. Na verdade, isso aqui é real, sempre foi assim, tá? Não foi desse ano agora que surgiu isso, sempre aconteceu isso. Por quê, galera? Entenda uma coisa que eu vou explicar agora. Imagina só, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a primeira página aqui do guia, da parte de competência 1. Lembra que eu falei para você que a competência 1 ela avalia duas coisas? Ela avalia não só a questão da norma, mas também avalia seu domínio da estrutura. E como que eu faço para mostrar domínio da estrutura da frase? Eu tenho que mostrar outras coisas. Então preste atenção agora no que eu vou explicar. Olha aqui, ó. Quando você faz uma redação e não erra nada de gramática, você não merece nota máxima. Infelizmente não merece. Ou felizmente, não sabe por quê? Vamos supor aqui, ó, que você tenha dois alunos. O aluno A é esse aqui, certo? O aluno B é esse aqui. Beleza, aluno A e aluno B. O aluno A, ele escreveu uma redação inteira sem desvio de norma, sem errar nada. O aluno B, por sua vez, ele também fez uma redação inteira sem desvio, mas ele mostrou travessões, ele mostrou 2 pontos, ele mostrou inversão sintática, ele mostrou paralelismo sintático, ele mostrou mais recursos sintáticos. Quem que merece nota maior? Esse cara aqui merece nota maior, sabe por quê? Porque esse aqui ele fez pro gasto, ele não errou nada. Mas a gramática dele foi muito simples, estruturas de frase simples, não mostrou complexidade da frase. Já esse aqui, ele mostrou que ele não errou nada, ou errou o que foi permitido, e ele mostrou riqueza sintática. O grande pulo do gato, e talvez o que faz você não gabaritar a competência 1, é não mostrar domínio dessa gramática. E que domínio é esse? Uso de travessões, uso de 2 pontos, uso de linguagem formal, verbos irregulares, inversões sintáticas, que é o mais cobrado pelos corretores, inversões sintáticas, e paralelismo sintático. Esses são os detalhes mais importantes aí para você mostrar esse domínio de gramática. Vamos começar então pelos travessões. Como que eu uso travessão? Travessão não é obrigatório, mas ele mostra que você está dominando ali a escrita do seu texto, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Então, assim é uma frase com travessão. Olha aí, ó. A manipulação do comportamento do usuário aí abre o travessão, ou deveria ser, aí fecha travessão, uma conduta repudiada pelas autoridades. Esse travessão aqui é legal porque ele mostra opinião, ele ressalta a opinião. É difícil de fazer? É um pouquinho difícil, mas isso ajuda você a gabaritar a competência 1. Existem tipos de travessão que você usa no seu texto, como por exemplo o travessão explicativo, o travessão opinativo e o travessão exemplificativo. Existem 3 tipos. Aqui no final desse guia, aliás, se você quiser comprar esse guia para ter aí, para suas consultas ao longo desses dias que faltam para o Enem, vou deixar o link fixado na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. O guia ele é completo, ele tem todos os detalhes de anos e anos de sala de aula e principalmente o guia vai te dar segurança, porque qualquer coisa que você precisa na tua argumentação, na redação, argumentação, interpretação de tema, aqui tem tudo. Vou fazer o seguinte, eu vou explicar para você exatamente o que tem dentro do guia e depois a gente volta para
nossa aula. E depois que eu te apresentar o guia, eu duvido que você vai conseguir viver sem o que eu vou te mostrar. Primeiro, o guia, ele é uma forma de te dar segurança, de você ter exatamente aquilo que você precisa até a prova do Enem. Então, por exemplo, você vai poder levar para a sua escola, para o seu cursinho, não vai precisar ficar na internet mais pesquisando coisa, porque está tudo mastigado. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma dúvida aqui sobre qual que é o tipo de padrão de tema da prova do Enem, como são os temas de redação do Enem. Aqui você vai ter aquela aula de quando o tema pede a palavra caminhos, o que você escreve, como é que você se comporta. Quando o tema pede a palavra meios, como é que você se comporta. E muita gente tem essa dificuldade. Também tem a parte bem introdutória, como é que é a redação do Enem, mas você não precisa ler tudo. Você precisa só ir no ponto da sua dificuldade. Então, por exemplo, antes de você folhear o guia e ver lá os mapas mentais, as listas, as técnicas, etc., que tem várias listas de palavras com juízo de valor, tem várias técnicas aqui com exemplos, mas não precisa ler tudo, você precisa ir só no ponto que você tem a dificuldade. Então, por exemplo, minha dificuldade é organizar ideias no papel, por exemplo. Aqui você vai ter um passo a passo para organizar. Por exemplo, aqui, ó, como escolher as 3 ideias mais importantes da redação. Sim, você pode rabiscar o guia, ele foi feito para isso mesmo, por isso que o papel é branco, para você conseguir escrever e ficar bem e sobressair bem. Então, aqui, quais são as 3 ideias mais importantes da redação? Vou te mostrar e vou te ensinar a identificar e a criar essas ideias. Aqui eu vou te mostrar como que você seleciona os melhores argumentos. E tem a nossa técnica demo aí, ó. Olha aqui que eu sempre falo aqui na internet, agora ela tá tudo mastigado num lugar só. Você não vai precisar mais ficar me mandando mensagem e falar assim, profinho, cadê o material da live tal? Por quê? Porque eu já faço live há 150 semanas em sequência praticamente. E todos esses materiais foram organizados e entraram no guia. Então, por exemplo, aqui tem o material dos 10 passos, passo a passo, ó. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois dentro da redação. Aqui o que acontece? Você vai pegar exatamente a minha dificuldade é para começar. Então, tu vai ver o passo 1. Não, minha dificuldade é para fundamentar o argumento. Então, tu vem no passo 5, ó. E aí depois, em cada capítulo, presta atenção nisso aqui. Em cada capítulo, eu te mostro tipos de abordagem do tema, por exemplo. Depois, tipos de tese, diferença entre tema e tese, fato e tese, argumento e tese, proposta e tese. Vamos lá na página 37 para você ver formas de começar uma redação. E mesmo que você já saiba, já esteja tirando seus 900 mais, o guia ele vai ser a ponte para você tirar o seu 1000. E se você não está tirando seus 900 mais, o guia vai ser a forma de você chegar nesse ponto. Então aqui eu tenho a abordagem do tema, tudo em forma de mapa mental, porque a melhor forma de você estudar é assim. Depois eu venho aqui, ó, te explico, ó, alusão, quais são os tipos de começo de introdução, te dou exemplos, tudo aqui, ó, exemplificado. Também tem modelos, tá, de modelos prontos aqui no próprio livro. Além disso, eu te mostro como é que você impressiona seu corretor com técnicas. O livro não são técnicas mais do mesmo, são técnicas que eu te ensino ali exatamente e que eu crio e coloco para você agora com tudo mastigado do livro. Depois eu te mostro aqui, ó, tem muita coisa, tá? Tese, quais são as 110 palavras com juízo de valor. Depois, antecipação argumentativa. Aí a gente vai dando exemplos, tópico frasal, 21 tópicos frasais coringa. Tem muita coisa coringa para você usar ao longo desses dias que faltam para a prova do Enem. Depois, fundamentação. Quais são as regras? Quais são os tipos de fundamentação? Quais são as fundamentações coringa para vários temas? Sempre me preocupe em ser o mais produtivo possível. Esse livro aqui, ele vai te dar segurança. Muito mais do que técnica, muito mais do que lista, ele vai te dar segurança. Você chegar lá e fazer uma redação sabendo tudo que você precisa saber, todos os detalhes, sabendo que nenhum detalhe vai passar, porque a nota 1000, ela mora onde, profinho? Ela mora nos detalhes. Tu sabe disso, não sabe? Então, aqui eu te mostro aprofundamento argumentativo, 32 frases prontas para você usar no aprofundamento argumentativo. Vamos na página 66 para você ver como que está muito organizado. Demorou muitos anos para poder fazer esse livro, então agora você está pegando o puro suco do guia. Aqui, ó, frases prontas, ó, o direito X, ó, aí aqui, ó, no lugar do X, você coloca o problema, o direito que você está desenvolvendo ou o problema, depende do caso, tá? Por exemplo, é urgente que o problema X seja solucionado, sob pena de Y, isso que são frases que explicam o raciocínio. E aqui eu também tenho exemplos te mostrando como é que você coloca isso na prática. Depois, como é que você argumenta quando você, aqui com exemplos, ó, gordofobia, afeta a autoestima, taranã. Então aqui, ó,
ó, beleza. Depois que eu saio dessa parte dos passos, a gente entra na parte das competências. E eu fui muito minucioso nas competências aqui, ó. As competências aqui como você nunca viu. Por quê? Porque eu sei que às vezes você vê muita coisa na internet, num vídeo, no YouTube, mas às vezes passa uma coisa batida. E é nessa que passa batido que você não consegue tirar o seu 200. Aqui nada passa batido. Eu garanto para você que você vai aprender muita coisa aqui na competência 1 que você nem sabia que existia. E para isso, a gente separa tudo em mapas mentais. Olha só quantos tópicos tem de competência 1. Aqui, ó, 9 motivos pelos quais você deve evitar gerúndio na redação. Todo mundo fala de gerúndio. Ah, gerúndio é errado, gerúndio é ruim. Por quê? Aí eu te explico aqui, ó. Te explico por que o gerúndio é ruim. Aí eu dou exemplos do erro, por que é errado, exemplo do erro, todos os tópicos, ó. Isso aqui é só gerúndio. Então, vai ler tudo? Não é para tu ler tudo, monstro. Só se você quiser. Mas você vai, por exemplo, pô, me falaram na redação que gerúndio é errado. Será que é errado mesmo? Vai no guia que ele vai estar lá, tá? Toda e qualquer dúvida de redação que surgir na tua cabeça vai estar no guia. Por quê? Porque isso aqui é a reunião de mais de 10 anos de sala de aula raiz, tá? Profinho, você é influencer? Não sou influencer, monstro. Eu sou um professor raiz de 10 anos de sala de aula. Agora que eu vim pra internet de uns 5 ou 6 anos pra cá e virei influencer fazendo dancinha, mas com bastante teoria por trás, monstrão. Aqui, ó, a parte de competência 3, eu me aprofundei muito, não questão de aprofundamento de teoria, porque isso aqui não é teoria superficial. Aqui eu fiz a parte de competência 3 em passos. Então, eu te dou 7 passos práticos para você gabaritar a competência 3. Então você vai conseguir fazer tipo um checklist. No dia da tua prova, tu vai poder marcar, ó, fiz o passo 1, depois ó, fiz o passo 2, depois ó, fiz o passo 3, depois ó, fiz o passo 4 e por aí vai, tá? Não fica com pena de riscar o livro, porque o livro é para isso mesmo. Aí depois eu trago aqui, ó, exemplos de raciocínios e tipos de desenvolvimento, técnicas. Aí depois a competência 4, quais são os conectivos que você usa para sua redação. Vamos lá na página 169 para tu ver. 169, muito bom essa parte dos conectivos. Aqui, ó, 169. Aí aqui na página eu te mostro, ó, tipos de conectivo que você pode usar para começar o teu desenvolvimento, a introdução, a tua conclusão. Tipos de, aqui ó, para você ligar dentro dos parágrafos, tá vendo aqui ó? Ó, tipo de conectivo. E aqui inclusive eu te mostro na próxima página quando que você usa vírgula depois do conectivo e quando você não usa. Então, por exemplo, aqui ó, eu te mostro aqui ó, nessa página, onde que você usa vírgula, onde que você não usa vírgula. Tá vendo aqui ó? Ó, pois, não inicia período. Por quê? Não inicia período. Em razão de, não inicia período. Com isso, percebe que tem uma vírgulazinha aqui? Então você usa a vírgula depois dele. Tipos de conectivo de adição, de oposição, de ênfase, de continuidade, de fechamento, de explicação. Isso aqui é legal de explicação para tu tirar a lacuna argumentativa. E depois eu venho na competência 5. E a competência 5 eu trago todos os detalhes aqui, aprofundando a competência 5, para você conseguir tirar 200 nessa competência. Aqui, como é que você zera? Tem uma coisa que você faz errado que você zera a competência 5. Aí no final do livro, eu fiquei doido e coloquei 88 repertórios para vários temas. Eu coloco o repertório, explico quem que é o repertório, o conceito criado, a data, a explicação do repertório, aplicação na redação. Isso 88 vezes com todos os repertórios, todos os caras possíveis e imagináveis do mundo. E aí depois, lá no finalzão, para você não dizer que eu não te ajudei na parte de linguagens, eu te mostro várias questões da prova que tem muita relação com redação. Então, fazendo um bom estudo, você também vai bem na prova de linguagens com esse livro. Você gostou do livro, sim ou não? Se você gostou, vou deixar o link aqui para você se inscrever, ou então vai lá no meu direct e comenta a palavra guia, que eu te mando o link para tu se inscrever com uma super promoção. Na minha redação nota 1000, tu vai perceber que eu uso travessão 3 vezes. Por que eu uso 3 vezes? Porque eu uso os 3 tipos de travessão. Quais são os 3 tipos de travessão? Explicativo, opinativo e exemplificativo. É bem tranquilo isso aqui, tá? Então, galera, use inversões sintáticas, 2 pontos, verbos irregulares. Então, para facilitar a vida do meu aluno, eu trago 5 frases coringa com inversão sintática que você simplesmente pode pegar e aplicar na sua redação. Por exemplo, aqui, ó, o direito X, tá vendo aqui, ó?
que deveria ser estendido a todos, representa um privilégio de pouco. Eu não vou conseguir explicar o que é inversão sintática para você, mas inversão sintática, basicamente, é quando eu tenho uma frase que estava na ordem normal e eu coloco ela numa ordem invertida. Você não precisa saber a teoria, você só precisa aplicar a frase coringa da inversão sintática, que você já consegue tirar já consegue cumprir com isso. Paralelismo sintático também é muito bom. Então, nessa aula, eu tenho que sair com essa convicção. Eu tenho que mostrar estratégias de domínio de gramática. Não basta apenas você não errar, tá? Você tem que colocar. E agora, bora para um próximo detalhe que me chamaram lá no direct para poder falar. Se eu colocar detalhamento, mas esquecer o meio, o corretor vai anular o meu detalhamento. Na verdade, galera, isso aí foi uma visão equivocada do manual desse ano. Então, esse aqui é o fragmento lá do manual de corretores que motivou esse boato. O fragmento vem assim, então vamos fazer a interpretação correta do fragmento. Já te falando, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui não é real, então pode ficar com seu coração tranquilo que isso aqui não existe. O que o manual dos corretores 2023 fala é que o detalhamento, característica desse nível, de que nível? Nível 5? Eu estava falando nível 5, tá? Nível 5 são 200 pontos. Está diretamente relacionado aos elementos agente, modo meio e efeito. Até ok, né? Você entendeu. Detalhamento está relacionado diretamente ao agente, ao modo meio e ao efeito. Show. Como a ação propriamente dita é o cerne da proposta de intervenção, ou seja, a ação é o elemento mais importante da proposta, até aí todo aqui. Para que haja detalhamento dessa ação, é imprescindível a menção dos elementos agente, modo meio, execução e efeito. Só que, na verdade, quando ele fala detalhamento, aqui ela quer falar para que haja explicação dessa ação. Ou seja, para que essa ação seja explicada, para que essa ação seja esmiuçada, seja desenvolvida, é imprescindível a menção dos elementos agente, modo meio e efeito. Ou seja, a ação é o mais importante da proposta e ela vai precisar de um agente, ela vai precisar de um modo meio e de um efeito, uma consequência, uma finalidade para explicar a ação. Então não está dizendo que só vai valer o detalhamento se tiverem todos os elementos, nada disso. Mas basicamente está dizendo que a ação é mais importante e ela vai precisar ser explicada pelo agente, pelo modo e pelo efeito. Ou seja, além de se expor a intervenção sugerida, deve-se pormenorizar ao menos um dos elementos citados. Então agora ele vai falar do detalhamento. Eu concordo com você que o fragmento ficou muito mal escrito lá pelos corretores do INEP. Eu acho que essa redação aqui ficou muito confusa. Mas basicamente essa interpretação quer dizer o seguinte: a ação é o elemento mais importante da proposta, o agente, o meio e a finalidade vão explicar essa ação e, além disso, tem que pormenorizar um dos elementos, que é o detalhamento. Ou seja, nada demais, nada além do que você já aprendeu aqui comigo, ou lá no curso, ou então aqui no guia. Então isso aqui, galera, de verdade mesmo, isso aqui não é um grande problema, isso aqui é um boato. O que muita gente me mandou mensagem foi isso aqui, ó: os corretores vão anular detalhamentos pequenos. E aí agora eu quero te trazer aqui para o meu guia. Dentro aqui do guia, vamos lá na parte de proposta de intervenção, competência 5. Competência 5. Na competência 5, você sabe que você tem que fazer agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, certo? Certo. Agora, muito importante é que você fique ligado numa regrinha aqui, que inclusive já estava no meu livro, antes mesmo de sair esse manual de corretores. Deixa eu te mostrar aqui agora. Existem, de fato, elementos nulos da proposta. Existe ação nula, existem, enfim, vários elementos que são nulos. Deixa eu encontrar aqui qual que é. Achei aqui, ó. Página 81 começa a parte de proposta de intervenção. Aqui eu explico exatamente o que é a proposta de intervenção. Aqui eu mostro exemplos da proposta. Eu mostro como que você, de fato, faz um agente, formas de você mostrar o agente de forma mais clara. Aqui eu mostro, ó, o que é o agente nulo. Existe agente nulo. 50 agentes para vários temas aqui. 50 agentes para você usar em várias redações. Conselhos profissionais.
orientações para você fazer uma boa ação interventiva, termos que deixam a ação mais clara, verbos para você usar na ação interventiva e ações nulas, que ações nulas são atos de fala genéricos, etc. E tem um detalhe aqui que na verdade eu queria comentar com você, que é o detalhamento nulo, que é isso aqui. Preste atenção nesse ponto aqui do guia. Aqui fala o seguinte, preste atenção. Está vendo aqui, ó, as informações referentes ao lugar e tempo não serão consideradas detalhamentos. Ou seja, lugar e tempo não serão. Então, se eu venho assim e falo, no Ministério da Saúde deve desconstruir no Brasil, esse no Brasil é uma referência a lugar. E nos últimos anos é uma referência a tempo, certo? Eles não são considerados detalhamentos. Não é porque eles sejam pequenos. Então, aí que está a questão do boato. Não é que o Enem vai desconsiderar detalhamentos pequenos. Não, ele vai desconsiderar detalhamentos que façam referência a lugar e a tempo. Não pelo tamanho dos detalhamentos, mas sim porque eles não ajudam nada, não detalham nada. O detalhamento ele é uma ajuda para mostrar como que a ação vai ser desenvolvida, como é que o elemento vai ser desenvolvido. E quando eu falo simplesmente nos últimos anos, eu não estou ajudando a dizer como que o elemento vai ser desenvolvido. É apenas uma encheçãozinha de linguiça que não conta como nada, não conta como elemento válido, não conta como detalhamento, não é detalhamento, beleza? O que é efetivamente considerado detalhamento? O detalhamento ele é efetivamente considerado quando ele é um detalhamento explicativo ou um detalhamento exemplificativo. Então aqui, por exemplo, tipos de detalhamento: exemplificativo e explicativo. O detalhamento exemplifica e explica. E aqui existem uma lista de detalhamentos que servem para vários temas. Tem aqui na próxima página também. Ó, detalhamentos, 33 detalhamentos que servem para vários temas. Beleza? Então, qual que é aqui a regra do 4? Os corretores vão anular detalhamentos pequenos? Não, é mentira. Eles vão anular detalhamentos que façam referência a tempo ou a lugar. Beleza? E o último elemento da nossa aula é a argumentação com a Constituição será considerada frágil. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Já vou vir aqui para você aqui no meu guia de redação e já vou te mostrar aqui na parte de competência 3. Porque a competência 3 é a parte da proposta da redação que avalia a argumentação. Então aqui eu tenho a competência 3, galera, eu separei ali em 7 passos. É um capítulo que ele é o capítulo feito com passo a passo, para você conseguir dar um check onde você está fazendo. Então vamos aqui para a página 146 para eu te explicar esse ponto aqui da argumentação. Olha aqui, galera, nessa parte aqui, para você que tem o guia, na página 150. Uma coisa muito importante, ó, no passo 5, na parte que você vai aprofundar a tua argumentação efetivamente. Aqui eu falo o seguinte, ó. Na hora que você for começar a desenvolver o teu parágrafo, você vai fazer tópico frasal, que é quando você apresenta o seu argumento para o seu corretor, vai fazer fundamentação, olha aqui que isso aqui é importante, fundamentação, que é quando você apresenta o seu repertório e depois você vai fazer a parte do aprofundamento argumentativo usando raciocínios, que eu vou falar daqui a pouquinho. Por que essa afirmação do uso da Constituição Federal é uma coisa que não faz sentido? Porque ninguém argumenta com a Constituição Federal. Você fundamenta com a Constituição Federal, ou seja, a Constituição Federal é um repertório. O repertório ele não é argumentativo. O repertório ele é expositivo. O repertório ele faz parte da fundamentação e não da argumentação. Então, quando você estiver fazendo a sua redação e você estiver lá fazendo usando a Constituição Federal, tenha noção que você está usando a Constituição Federal nesse ponto aqui, ó, do ponto chamado fundamentação. Aí sim, aí tudo bem, você pode usar ainda a Constituição Federal, porque ela não é argumentativa, nunca foi, ela é fundamentativa, ela é expositiva. O aprofundamento argumentativo é o que vai determinar se a tua argumentação vai ser boa ou não. E por que muita gente é fraco em aprofundamento argumentativo? Porque eles não sabem técnicas de aprofundamento. Então agora eu vou te mostrar aqui técnicas para você aprofundar o seu argumento, aprofundar o seu parágrafo de redação. Por exemplo, na hora que você estiver trazendo um filósofo, um sociólogo, alguma autoridade que você citou,
você vai usar esse raciocínio aqui, ó, ou da utopia ou da indiferença. Então, por exemplo, vamos supor que você trouxe a ideia do John Locke. John Locke afirma que o Estado deve ajudar a população. É uma ideologia positiva, então você vai denunciar a utopia, vai dizer a ideologia de Locke, embora seja o ideal para a sociedade brasileira, ela se mostra uma utopia. Agora, vamos supor que eu trago Thomas Hobbes, que fala que a maldade ela é inata do ser humano, uma coisa ruim, e aí você vai denunciar a indiferença social, vai dizer, ó, a sociedade indiferente é o problema denunciado por Thomas Hobbes, beleza? Pronto aí. Ou então você pode denunciar a omissão do Estado. A mesma coisa quando você vai comentar uma série. Então você ou comenta um filósofo autoridade, ou você comenta uma série, ou você... Aqui tem mais coisa aqui, ó. Ou você comenta uma alusão histórica, ou mostra que alguém perdeu direitos. Então, para cada tipo de desenvolvimento, a gente tem frases argumentativas que servem para todo e qualquer tema. E aqui, ó, no finalzinho aqui do capítulo de competência, eu te mostro exatamente aqui, ó, técnicas de argumentação, já com exemplos práticos para você aplicar em qualquer redação e possivelmente a redação que você está fazendo, ela se encaixa aqui dentro do guia. Então, cara, isso aqui é muito legal. Vamos voltar para o mapa para mostrar que a argumentação da Constituição será considerada frágil. Essa frase não faz sentido, sabe por quê? Porque simplesmente a argumentação não acontece com Constituição. A argumentação acontece com raciocínio crítico. A Constituição Federal nunca foi uma estratégia argumentativa. A Constituição Federal é uma estratégia de fundamentação do seu parágrafo. Beleza, galera? Então, dessas 5 informações que apareceram no meu direct, 2 são verdade, 3 são mentirosas. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. Foi muito diferente, eu também gostei. E se você quiser o guia para chamar de seu, colocar embaixo do braço, ter mais segurança, não ficar perdido aí na hora de fazer tua redação, ficar sabendo se uma coisa é verdade, se é mentira, pega o guia. Para você comprar o guia é muito simples, vai aqui, ó, na descrição desse vídeo, então no primeiro comentário, vai lá, se inscreve, compra o guia, ele vai chegar na tua casa rapidinho e você vai gostar muito, ele vai ser a prova de que você tirou 1000 na redação, para você vir voltar aqui no vídeo e falar assim, prof, cadê meus óculos? Eu consegui tirar 1000. E quem tira 1000 aqui no curso ganha os óculos da nota 1000, você vai ser o aluno nota 1000 se você fizer as coisas certas, é claro, né? Se não fizer nada, aí não tem como, né, galera? Beleza? Um beijo pra você e até o nosso próximo vídeo.